Hora de falar de economia de forma bem direta e clara com ela, com Rita Mundim. Muito boa noite, Rita, tudo bem? Leandro, boa noite. Boa noite. Rita, após falas do presidente do Banco Central e de diretores da autarquia, o mercado começa a acreditar que a próxima reunião do Copom pode trazer surpresas. A avaliação da equipe é que a política monetária está funcionando, o que seria uma indicação de um reajuste menor na taxa Selic. O que esperar para o mês de maio, hein, Rita? Pois é, Leandro. Logo depois da última reunião do Copom, a expectativa era de que a Selic pudesse subir entre 0,5 e até 0,75 pontos percentuais. Agora está acontecendo essa reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional lá em Washington e está todo mundo lá. E durante essa reunião, vários bancos promovem eventos paralelos e ouvem diretores do Banco Central. Ontem saiu o IBCBR, que é um índice de atividade calculado pelo Banco Central. E ele desacelerou. Ele veio em 0,4% contra 0,9% do mês anterior. Quando foi feita essa leitura, o diretor de política monetária, o Newton Davi, depois do anúncio do número do IBCBR, disse que a economia estava desacelerando e que isso era um sinal de que a política monetária dos juros mais altos, restritivos, estaria funcionando. Então foi o primeiro indicador. E ele também voltou a falar na queda recente do dólar em relação ao real, em função da perda de valor do dólar por causa dessa guerra tarifária de Donald Trump. O dólar tem perdido valor em relação às principais moedas do mundo, porque tem perdido credibilidade. Bom, quando chegou hoje, outro diretor do Banco Central, o Diogo Guilhem, voltou a dizer que essas incertezas poderiam desacelerar a economia global, e isso foi dito pelo próprio FMI, que cortou, reduziu as projeções de crescimento para o mundo inteiro, inclusive para a própria economia global, é claro. E o próprio Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele vem dando sinais de que a autoridade monetária está vigilante, os juros estão numa faixa restritiva, estão falando até que é como se a inflação tivesse chegado num platô. E tivemos no relatório de mercado Boletim Focus, que eu comentei aqui, depois de 3 semanas, uma redução na perspectiva de inflação para o final do ano, de 5,65 para 5,57. Juntando o tico com o teco, ou seja, um dólar mais comportado aqui dentro, uma desaceleração no índice de atividade medido pelo Banco Central e uma perspectiva de um crescimento global mais fraco por causa dessa guerra tarifária, que a gente não sabe aonde vai dar ainda, mas já temos sinais de que o Trump está abaixando a guarda, é que estamos tendo esses sinais bem fortes que estão sendo precificados no mercado. A Bolsa está subindo, os juros futuros negociados na B3 estão em queda, o próprio juro que é medido aí pelo Banco Central, né, através dos títulos das NTN-Bs que pagam inflação mais juros, os mais curtos, eles caíram cerca de 0,5 ponto. Então isso tudo demonstra, sim, que a perspectiva para a inflação e para a desaceleração da economia está começando a ficar mais forte, o que pode levar o Banco Central a aumentar a Selic em apenas 0,25 pontos percentuais. E já tem gente apostando que na reunião de junho a Selic, depois de corrigida em 0,25 ou meio, será mantida. Então, as perspectivas de alta para a taxa Selic estão bem menores em função dessa guerra tarifária que fez com que houvesse uma percepção de desaceleração da economia global e, inclusive, da economia brasileira. Agora, Rita, o encontro do Comitê do Fundo Monetário Internacional pode terminar sem a publicação de um comunicado. Por qual razão e qual o impacto disso? Pois é, a gente já viu aqui
que logo na terça-feira, quando eles publicam, né, um relatório de perspectiva econômica global. Eles mudaram o nome de relatório para previsões. Então, eles estão completamente incertos. Então, você assinar um comunicado ou um documento sem ter certeza do que vai acontecer é muito complicado, né? Então, diante da importância do Fundo Monetário Internacional, dessa reunião, eu acho que isso seria um momento de alerta para Donald Trump e para os parceiros comerciais da necessidade de se fecharem os acordos, porque as incertezas são tão grandes que nem o próprio Fundo Monetário Internacional está conseguindo soltar um comunicado com as suas projeções. Então, esse eu acho que é o principal recado, é o nível de incerteza global está fazendo com que as projeções não possam nem ser feitas, porque ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 30, 60 dias. Na conta de Donald Trump, de acordo com o pronunciamento que ele fez ontem na entrevista coletiva, até final de junho as tarifas serão conhecidas, né, os acordos serão fechados. Mas a China não está dando assim, muita trégua para o Trump, não. Os chineses estão bem resilientes. E é isso que está, como diria uma boa mineira, né, empacando as coisas. As coisas não estão andando na velocidade que o Trump gostaria. Ele fez uma série de imposições, os chineses se sentiram coagidos e falaram que não vão fazer acordos assim com a faca no pescoço. E estão lá na deles. E isso está deixando o Trump, os americanos e o mundo inteiro preocupados. Agora, ao contrário do prometido, Rita, a guerra tarifária parece prejudicar a indústria norte-americana. A maior fabricante de geladeiras e máquinas de lavar do mundo, que é norte-americana, disse hoje que com as tarifas, itens produzidos nos Estados Unidos já estão 20% mais caros que os importados da Ásia. E agora, hein? Pois é. Os executivos da Whirlpool, né, que também é dona daquela marca KitchenAid, e aqui no Brasil ela é dona da Brastemp e da Consul, eles chamaram os investidores porque você tem que ser muito transparente nos Estados Unidos, isso faz parte do mercado de capitais. E falaram que eles estão muito preocupados com o que vem pela frente, por causa da perda de mercado em função de aumento de preço. Segundo eles, os americanos já estão pagando $70 a mais numa máquina produzida nos Estados Unidos. Desses $70, $50 são do aço. O aço brasileiro, por exemplo, está sendo taxado em 25%. Você não faz uma lavadora, eles deram um exemplo específico no caso das lavadoras, que estão 21% mais caras, as produzidas nos Estados Unidos, do que as asiáticas. Então, assim, já estão $70 mais caros, $50 é do aço e 20% dos componentes que são importados da China, da Coreia, do Vietnã. Então, acho que o Trump ele foi muito ousado, né? Então, as coisas não são assim da forma que ele gostaria que fosse. E você não muda a sua linha de produção da noite para o dia. Então, nós estamos numa economia globalizada, os Estados Unidos e a globalização, né, durante anos, os Estados Unidos exportaram, né, as fábricas e se concentraram em tecnologia e serviços, e agora, de uma forma muito abrupta, o Trump quer reverter isso tudo, porque a Ásia virou, principalmente a China, a fábrica do mundo, né? Então, a produção industrial do mundo foi para lá. E agora o Trump quer reverter, e as empresas não têm nem condições de fazer isso na velocidade que ele gostaria. E acabou, né, nesse caso, dando um tiro no pé. As máquinas asiáticas, como os bons chineses fazem, estão custando por volta de $699. E as máquinas americanas, $849. E aí, diante da perspectiva das ameaças do Trump de que iria fazer essa guerra tarifária, houve uma importação maciça. Nos últimos meses, essas importações cresceram 30% ao mês. Então, inundaram o mercado americano. E o que vai acontecer é que essas marcas asiáticas devem ganhar mercado frente à própria grande indústria americana, que é reconhecida pela qualidade e tudo, mas na hora de comprar uma diferença de preço dessa, né, você acaba
perdendo a fidelização do seu cliente.